Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Ontem nós fizemos a introdução de uma nova lição, que é Filhos Precisam de Pai. Hoje nós vamos iniciar nosso primeiro tópico, falando o pai na estrutura familiar. Por que o pai é importante? Então, nós vamos ver a estrutura familiar e a importância do pai nesta estrutura. E para entendermos isso, nós precisamos responder: onde se inicia o conceito de paternidade? Quando fala de paternidade, aonde vem a sua memória, onde se iniciou este conceito? Olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que o conceito de paternidade começa com o próprio Filho, com o próprio Deus, na eternidade. Então, o conceito de paternidade está em Deus. Ele inicia isso desde a eternidade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que o propósito de Deus, Pai, é formar uma família com muitos filhos. Então, nós vamos ver alguns textos que vão mostrar isso, que ele estava presente como pai lá na eternidade, criando todas as coisas, e o conceito de família também está em Deus, de formar uma família com muitos filhos. O primeiro texto está em João capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, João está falando a respeito de Jesus. Lá no princípio, Jesus estava com Deus. E Jesus é da mesma essência de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Se Deus é o Pai, Jesus Cristo é o seu Filho unigênito. João capítulo 1, verso 14, verso 18 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então você vê que tanto Deus Pai quanto ao Deus Filho, que é Jesus Cristo, o Filho unigênito que diz aqui, trabalham junto na criação e trabalham junto em tudo que contribui para o bem daqueles que amam, confiam e creem neles para viver a glória de Deus. Em Efésios capítulo 2, versos 18 e 19 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ele quem? Jesus Cristo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, Paulo está falando que em Cristo Jesus nós nos tornamos família de Deus. Em Efésios 2, 18 e 19 diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, Paulo está dizendo que ele está de joelho por toda a família, tanto a do céu como a terrena. Por intermédio de Jesus Cristo, somos adotados como filhos e passamos a desfrutar desta paternidade divina. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus, Deus dá o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, você vê que o conceito de paternidade começa na eternidade com Deus Pai, e Ele quer fazer a família de muitos filhos. Através de Cristo Jesus, nós somos chamados ou somos feitos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 15 e 17 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes,
outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então você vê que nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Somos adotados em Cristo, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, como filhos de Deus. Segunda pergunta, onde se inicia o conceito de família? Então nós vimos que o início da paternidade, do conceito paternidade, começou lá na eternidade, com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o conceito de família? Então nós vamos ver que foi com essa proposta paternal que o nosso Deus instituiu a família. Após a criação de Adão e Eva, o Senhor estabeleceu que Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o conceito de família foi criado por Deus quando ele criou Adão e Eva e os dois se uniram em uma só carne. E o fruto da união dessa primeira família são os filhos. Ordem também de Deus para ter filhos. Gênesis 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a. Então você vê que o conceito de família foi criado por Deus também. Por quê? Porque Ele é o Deus Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. Como é a estrutura familiar segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus? Então, como que é esta estrutura familiar? Nós vamos ver que percebe-se que pelos textos que nós já lemos, que a estrutura familiar segundo o coração de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, é constituída pelo pai, mãe e filhos. Essa é a estrutura familiar. O apóstolo Paulo, ao tocar no assunto família, lá na primeira carta aos Coríntios, a carta aos Efésios, ele começa pelo pai, marido, depois fala as mães, esposa, e por último com os filhos. Então cada um no seu papel, o marido amando a esposa sendo submissa ou estando debaixo de uma mesma missão que o marido, e pai e mães não provocando os filhos a ira, e os filhos honrando seu pai e a sua mãe. Então ele toca no assunto mostrando cada um no seu papel. O papel de pai, o papel de mãe e o papel de filhos. Qual é o papel do pai nesta estrutura familiar? Qual é o papel dele nessa estrutura? Nós vamos ver que, sendo assim, o pai é importante porque, juntamente com a mãe, traz os filhos à existência. Ou seja, ambos procriam. E isso com a bênção de Deus. Portanto, é o dever do pai ensinar, prover, cuidar e dar exemplo de temor a Deus, honestidade, humildade e amor. Então você vê que o papel do pai está em moldar o filho de acordo com a palavra de Deus, moldando o filho para a sociedade, moldando o filho para o reino dos céus, e isso através da palavra de Deus. Buscando a sabedoria de Deus, ele vai ter a capacidade de ensinar, de prover, de cuidar e dar exemplo. De honestidade, de humildade, de amor, sempre temendo a Deus, tendo respeito e reverência à palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 1, 5 e 7 diz assim:
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Qual? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tu as inculcarás a teus filhos. Então você vê que é o papel, a importância do pai é de ensinar a palavra de Deus, a viver os mandamentos de Deus. E o mandamento de Deus é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. E desta forma, nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos, para que eles possam tanto aprender como colocar isto em prática. O que podemos aprender no relacionamento entre pai e filho em relação a Deus? Então, o que nós olhamos no nosso relacionamento de pai com filho que nós podemos tirar como lição para o nosso relacionamento com Deus Pai? Nós vamos ver que nosso relacionamento com o nosso Pai terreno é uma preparação para o relacionamento com Deus Pai na eternidade, lá na glória. Essa preparação é vivida no dia a dia e serve como treinamento para o dia a dia na eternidade, vivendo com o nosso Pai Celestial, o nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que aprender a viver aqui o que queremos viver lá na glória. E para isso, temos que ter o relacionamento familiar e o relacionamento extra, fora do ambiente familiar, seja na igreja, seja no trabalho, seja no lazer. Nós temos que aprender a viver esse relacionamento para relacionar lá na eternidade. Então, a partir de amanhã nós vamos analisar as características e as responsabilidades do pai terreno. Então hoje nós vemos o pai na estrutura familiar e a sua importância. Agora, a partir de amanhã nós vamos ver as características e as responsabilidades deste pai com relação a filhos e a família. Então, venha, continue estudando conosco. Mas o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que o pai na estrutura familiar é importante. Por quê? Porque o Deus Pai deu exemplo. Ele é o conceito de paternidade. Deus é o conceito de paternidade. Deus é o Criador, é a gênese da família. Ele criou Adão e Eva e mandou multiplicar, tendo filhos. Como é a estrutura familiar segundo a palavra de Deus? Pai, mãe e filhos. Qual é o papel do pai nesta estrutura familiar? Edificar a vida do filho nos moldes da palavra de Deus, cumprindo os mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. O que podemos aprender no relacionamento com nossos pais em relação a Deus? O que nós aprendemos é justamente o que queremos viver lá na glória. Nós temos que aprender a viver aqui, no relacionamento com a família, no relacionamento com os amigos, no trabalho e na sociedade e na igreja. E assim nós vamos preparar para a glória eterna, o reino de Deus, que está preparado para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Ó Pai querido, quero colocar a vida de todos os pais nas tuas mãos. Que possam ser exemplo de pai para os filhos, para que eles possam trilhar pelo mesmo caminho e ser exemplo de honestidade, de retidão, de uma pessoa justa, de uma pessoa que serve a Deus, de uma pessoa que vive a palavra de Deus. Que os nossos filhos possam se espelhar em nós como verdadeiros cidadãos na sociedade e como verdadeiros cidadãos do reino dos céus, preparados para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Abençoe as famílias que têm ouvido, ó Pai, que o Senhor venha sustentar, fortalecer, trabalhar em cada coração. Perdoa os erros, as falhas, fortalece, Senhor Deus, tudo aquilo que está bom, que possa melhorar, Senhor Deus, em todos os momentos.
Abre as portas para os desempregados. Coloca a tua mão sobre todos os enfermos, curando, libertando e restaurando, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa os casamentos, ó Pai, aqueles que estão caminhando para o divórcio, que possam repensar, que possam buscar a restauração do casamento e do casal no Senhor. Em tudo, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.